Graça e paz a todos, que o Senhor nos abençoe. Nós estamos fazendo uma série de mensagens aqui com um tema geral, cristianismo puro e simples. E essas mensagens estão sendo baseadas na primeira epístola de João. E, portanto, eu peço aos irmãos que, por gentileza, abram primeira epístola de João. Leremos os versos 18 ao verso 26 do capítulo 2. O texto diz assim: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças por este momento na Tua presença, quando podemos desfrutar da comunhão uns com os outros, mediante a fé e a certeza que temos no Teu Filho Jesus Cristo. Te pedimos que nos dê iluminação, compreensão a respeito do texto que está diante de nós. Que o Senhor, assim, fale a cada um dos nossos corações e nos previna dos eventos previstos já desde quando o Teu Filho subiu aos céus, que devem acontecer, guardando as nossas vidas e nos livrando de todo o mal. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo um período da história de grandes tensões teológicas. Não que nas outras épocas, nos outros períodos, não tivéssemos passado por essas tensões. Mas o que percebemos é que estas tensões, elas têm crescido na mesma medida, no mesmo ritmo, que aparecem cada vez mais pregadores e educadores descomprometidos com a palavra de Deus. Há entre nós aqueles que negam a ortodoxia, que negam padrões doutrinários, que negam a sã doutrina, sendo que a sã doutrina, a ortodoxia, é o parâmetro que nós temos para identificarmos o erro e recusá-lo. E muitos estão negando a ortodoxia, negando a sã doutrina. Outros no nosso meio se apresentam como apóstolos e como profetas, quando na verdade não são, e se apresentam assim reivindicando uma autoridade que não receberam para que sejam ouvidos os seus ensinamentos e atendidos. Há aqueles também que tratam o púlpito das igrejas, ambientes de seminários e de institutos bíblicos, como um local para entretenimento, como um palanque político, um balcão de negócios, piadas, humanismo motivacional, mais conhecido como coaching, filosofias pagãs, misticismos e toda forma de esquisitices e loucuras, e não para a rigorosa exposição das Escrituras. E o texto que nós lemos nos chama a atenção para sermos atenciosos a estes eventos que caracterizam a época na qual nós nos encontramos, a fim de nos prevenir dos falsos mestres e também dos seus ensinos enganosos. Ensinos esses que têm um único objetivo: enfraquecer a nossa comunhão com Deus e também enfraquecer a nossa comunhão uns com os outros. Porque se a nossa comunhão com Deus for enfraquecida, a nossa comunhão uns com os outros também será enfraquecida, já que Cristo é o elo que nos une como povo de Deus e nos define como igreja neste mundo. Tais ensinos
enganosos desses falsos mestres. Eles geralmente entram na igreja com aparência de piedade. Logo, de maneira sutil, os cultos já não enfatizam a glória do Pai, nem a glória do Filho. A pregação da palavra dá lugar a ideias particulares e até mesmo revelações extra-bíblicas que não podem ser sustentadas pelas Escrituras. Isso quando nós não encontramos em muitos púlpitos a negação de pregações que chamam o homem ao arrependimento pela consciência dos seus próprios pecados. E desde o princípio dessa epístola, desde o capítulo 1, verso 1, nós vemos o testemunho do apóstolo João, especialmente a partir do verso 5, deixando claro que Deus é luz e nele não há treva alguma, ou seja, Deus é absolutamente verdadeiro, moralmente puríssimo, nele não há qualquer variação de dúvida ou qualquer imperfeição e tendência maliciosa, tendência pecaminosa. Por isso, a nossa comunhão com Deus, ela nos estimula a abandonar o pecado, a confessá-lo, e também a confiar na obra de Jesus que nos purifica de todo o pecado, unindo-nos como igreja pela comunhão na mesma fé e na mesma prática. É o que vemos especialmente no capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, verso 2. Esta comunhão com Deus nos estimula a abandonarmos o pecado e a recorrermos a Cristo, que uma vez perdoando os nossos pecados, nos une como povo santo na face da terra. Como resposta, consciência deste testemunho, de quem é Deus, de quem é o Filho, qual a eficácia da obra do Filho na vida daqueles que nele creem, o apóstolo, a partir do verso 3 do capítulo 2, nos chama a atenção para a necessidade de andarmos em obediência à palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus andou, como ele diz no verso 6. Em segundo lugar, ele diz que esta comunhão com Deus deve ser evidenciada pelo amor aos nossos irmãos e pela comunhão uns com os outros. A comunhão com Deus é inseparável da comunhão uns com os outros. Se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho interesse de estar em comunhão com os meus irmãos. E eu não me refiro apenas àquela comunhão subjetiva da fé, mas ao interesse de estarmos reunidos, congregados, como uma grande assembleia na presença de Deus para lhe oferecer cultos e estarmos juntamente aprendendo a respeito da palavra do Senhor. Em terceiro lugar, nos versos 15 ao verso 17, como aplicação desta comunhão com Deus, como evidência deste compromisso com Deus, João nos ensina que nós devemos recusar qualquer aliança com este mundo de desejos pecaminosos, de desejos que Deus havia proibido, e agora a perceber e a resistir os falsos mestres e também os falsos ensinos. É isso que nós lemos na passagem dos versos 18 até o verso 16, a qual estou dividindo para nos ajudar a compreender melhor essa passagem em 5 partes. No verso 18, ele faz uma advertência sobre os anticristos. João tem a necessidade de chamar a atenção da igreja para um perigo que faz parte desses dias, para que a igreja não seja ingênua, mas esteja preparada para interagir com esse mundo, de modo a não se entregar aos ensinos daqueles que ele chama aqui de anticristos. No verso 19, ele expõe a origem desses homens e mulheres, esses anticristos. Nos versos 20 ao verso 21, a proteção que nós temos contra esses anticristos. Nos versos 22 ao verso 23, ele expõe o ensino desses enganadores e termina aqui nos versos 24 a 26, fazendo aplicações à igreja, e são essas mesmas aplicações que eu estarei trazendo para nós nessa noite. Vamos voltar os nossos olhos para o verso 18, aqui da nossa passagem, que diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João está chamando a atenção aqui da igreja para aqueles que ele chama aqui de última hora, esses dias, esse tempo que ele chama aqui de última hora. Certamente ele não está aqui se referindo ao período de 60 minutos, uma hora literal, mas a um período que antecede o retorno de Cristo.
desde a ascensão do Senhor Jesus até o seu retorno. Este intervalo de tempo é chamado nas Escrituras de última hora, mas em outras passagens nós encontramos outras referências ou outras descrições, como últimos dias, fim dos tempos e fim dos séculos. É este o período que antecede a vinda de Cristo, e sobre isso os crentes já haviam sido instruídos com base naquilo que Jesus havia declarado no Evangelho de Mateus, sobre como o reino das trevas, como o mundo que está sob a influência do maligno, haveria de reagir contra a manifestação do Senhor Jesus e do seu reino, que a cada dia mais está próximo. João aqui, portanto, se referiu a este ensino que Jesus já havia dado e que os crentes já tinham ouvido falar. Por isso ele diz aí, como ouvistes? E mais adiante, no final do verso 18, ele diz, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, João está considerando que a igreja já tinha conhecimento sobre o significado dessa chamada última hora. E o significado se encontra no testemunho de Mateus. O Evangelho de Mateus, quando ele foi escrito, a primeira epístola de João, quando foi escrita, já havia mais ou menos 23 a 28 anos que o Evangelho de Mateus já tinha sido escrito. E é no Evangelho de Mateus que nós encontramos o testemunho de Jesus, explicando que nesses últimos tempos, esse tempo que antecede a sua vinda, seria um tempo marcado também pela manifestação de muitos anticristos. É o que nós lemos no capítulo 24 de Mateus, versos 3 ao verso 5. Os discípulos perguntaram para Jesus o seguinte: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Depois, no verso 11 do mesmo capítulo, Jesus insistiu dizendo, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mais uma vez, pela terceira vez, ainda no capítulo 24, agora nos versos 24 e 25, Jesus voltou a dizer, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Essas foram as palavras de Jesus. E através dos apóstolos, esta advertência chegou aos ouvidos de muitos crentes, dentre os quais aqueles para quem João está agora escrevendo através desta epístola. Portanto, um dos principais sinais deste tempo que antecede a vinda de Cristo é a crescente reação anticristã no mundo, cujos agentes são declarados no texto como anticristo e também os anticristos. Esta passagem é bastante debatida no meio teológico, na tentativa de identificar ou de descrever quem é o anticristo. Que anticristo é esse? Haverá um anticristo de fato ou não haverá um anticristo de fato? Na década de 90, surgiu um movimento chamado Movimento de Nova Era, da Nova Era. Final da década de 80, mas principalmente na década de 90. O movimento de Nova Era, que ainda, embora tímido, existe nos nossos dias, está o tempo todo tentando identificar que anticristo será esse. Eles consideram, os adeptos deste movimento, dessa ideologia escatológica, consideram que o anticristo haverá de se manifestar literalmente. Só que eles falharam muitas vezes na história. Eu me lembro numa época, na década de 90, que eles identificaram Mikhail Gorbachev, o líder maior da antiga União Soviética. Tinha uma mancha na testa e por causa daquela mancha, Mikhail Gorbachev ficou conhecido como sendo um anticristo, que ele seria o anticristo. Mas eles não cansam. Eles hoje afirmam que o anticristo será o presidente dos Estados Unidos. Isso é o que o movimento da Nova Era diz. Os dispensacionalistas, eles têm uma posição um pouquinho diferente. Os dispensacionalistas dizem que o anticristo será uma figura humana, literal, que surgirá no mundo como líder de todas as nações. Basicamente, o dispensacionalismo, que é uma leitura escatológica, diz que a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, será dividida em duas partes. Na primeira parte, Cristo virá até os céus e a igreja se encontrará com ele. A partir desse momento, inicia-se um período de 7 anos literais na terra, sendo que durante 3 anos e meio, o anticristo se manifestará, um homem que estabelecerá a paz entre todas as nações.
no término dos 3 anos e meio, ele trairá as nações, e aí haverá 3 anos e meio de grandes e intensas tribulações e perseguições na terra, fim do qual Cristo se manifestará, prenderá Satanás, julgará os inimigos e iniciará na terra um reino milenar literal de 1000 anos. Isso é o que diz o dispensacionalista. E ele acredita que, sim, um homem surgirá na história e exercerá um governo político e religioso de domínio internacional. Outros simplesmente acreditam, e aí dentro da escola teológica reformada, que o anticristo ele não surgirá, não haverá um anticristo, uma pessoa, como os dispensacionalistas afirmam, e olham para essa passagem e interpretam essa passagem dizendo que este anticristo que João está mencionando aqui é um representante daqueles que ele chama depois de anticristos, ou seja, um é figura, o outro é literal. É uma interpretação questionável, obviamente. Outros vão dizer que os anticristos aqui que João menciona são precursores de um que será maior e que haverá de se manifestar no final dos tempos. Eu acredito nesta última possibilidade pelas seguintes razões. Primeiro, olha o que diz o texto. Sobre o anticristo, o texto diz que ele vem. Mas quando João fala sobre os anticristos, ele diz também agora, aí ele fala sobre os anticristos, tem surgido. Enquanto para o anticristo o verbo aponta para o futuro, os anticristos, João se refere ao seu presente, aos seus dias. Obviamente, João está aqui destacando 2 personagens. O anticristo não é os anticristos, são 2 personagens distintos, e cada um surge numa época. Os anticristos, na era presente, haverão de surgir, como Jesus disse, até o seu retorno, e o anticristo será o último, que haverá ainda de se manifestar. Em segundo lugar, não acredito que o anticristo seja um líder humano. Eu não acredito que no final dos tempos alguém estará exercendo poderes entre todas as nações, poderes políticos entre todas as nações, mas sim ao próprio Satanás. Este é o anticristo que eu compreendo nas Escrituras, pois as Escrituras dizem que ele se encontra preso neste período, porém será solto na manifestação do Senhor Jesus. No último dia, ele será solto e, segundo o testemunho das Escrituras, ele haverá de congregar as nações numa rebelião mundial contra a chegada daquele que vem montado num cavalo branco e que tem escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando Cristo vier, Satanás terá já sido solto no final desses tempos para congregar as nações, e ele haverá de ser severamente punido pelo sopro da boca do Filho de Deus. Então, quem é este que está para se manifestar? Segundo o testemunho da Escritura, eu não tenho dúvidas de que se trata aqui no texto da pessoa de Satanás. Só no livro de Apocalipse nós temos esses testemunhos, fora em outras passagens do Novo Testamento. Capítulo 9, verso 11, capítulo 11, verso 7, capítulo 12, verso 17, capítulo 16, verso 13, capítulo 20, verso 7. Todos eles apontam para este que foi trancado, como diz no capítulo 20 de Apocalipse, verso 1 ao verso 3, que na vinda de Jesus ele trancou com uma tampa, com correntes, o dragão, a besta, ele trancou dentro do abismo. Mas no final dos tempos, na volta, por ocasião da volta de Jesus, ele será solto deste abismo. É o que nós lemos, por exemplo, no capítulo 9 de Apocalipse. Então, ele haverá de congregar as nações para a peleja. Em terceiro lugar, a palavra anticristo ocorre apenas nas epístolas de João. Mas, embora a palavra não seja frequente, o entendimento é frequente. E é descrito como iníquo, homem da iniquidade, besta do abismo, dragão, diabo, enganador, antiga serpente e também Satanás. Todas referências apontando para a mesma pessoa. Alguém vai dizer que esse anticristo é aquela besta que emerge da terra lá em Apocalipse capítulo 13. Contudo, esta interpretação é bastante frágil
considerando o contexto em que João está descrevendo a figura ali das bestas. Desde o capítulo 13, também capítulo 17 e depois no capítulo 20 de João. Não é adequado interpretar a besta que emerge da terra como aquela que seduz as nações com seus enganos religiosos, como sendo o anticristo. Em Mateus capítulo 16, versos 21 a 23, lemos a declaração de Jesus de que deveria ir para Jerusalém, sofrer na mão dos principais anciãos e autoridades do povo, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Em particular, um dos seus discípulos mais próximos, o discípulo Pedro, tentou convencer Jesus a desistir deste plano por amor a si próprio. Ele disse: tem compaixão de si. Naquele momento, a resposta que Jesus deu foi de arreda Satanás, porque o conselho que lhe chegou através do apóstolo, do discípulo Pedro, foi um conselho anticristão. Cristo, a palavra Christus em grego significa ungido. Jesus foi ungido, ele foi designado para vir ao mundo, sofrer na mão dos homens, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Era esta a sua missão. Contudo, pelo conselho de Pedro, sob a influência de Satanás, Jesus ali repreendeu, porque aquele conselho era anti-missão de Cristo, era anticristo. Por isso Jesus disse: arreda Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Este é um ensino presente no mundo, que se coloca contra Cristo e contra a missão que Cristo veio cumprir na terra. Em quarto e em último lugar, em 2 Tessalonicenses, é um texto bastante usado para identificar a figura de um líder mundial, humano. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, lemos que ele está, neste tempo, detido, mas o que o detém será afastado, e então será solto para ser morto pelo sopro de Jesus, justamente na ocasião da sua segunda vinda, é o que diz o verso 8. No verso 7 diz que aquele que o detém, ele está preso nesse período, mas que na ocasião da vinda de Jesus será solto. Ora, quem é esse que está detido neste tempo e que será solto na ocasião da vinda de Jesus, senão o próprio Satanás? Não faz sentido pensarmos num líder humano mundial que há de se levantar entre as nações para congregá-las contra o reino de Cristo, pois o testemunho bíblico aponta justamente para a figura de Satanás. No verso seguinte, o verso 9, lemos de 2 Tessalonicenses capítulo 2, lemos que o aparecimento do iníquo será segundo a eficácia de Satanás. Muitos lendo essa passagem, talvez rapidamente, vão dizer que o iníquo e Satanás são dois personagens distintos e ignoram aquilo que João está usando como segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, o iníquo aparecerá com a eficácia de opositor, adversário, anticristo. Em toda a história bíblica, ele é o maior opositor do Senhor Jesus. O maior opositor do Senhor Jesus. Desde Gênesis até Apocalipse, Satanás é o maior opositor por trás, inclusive, dos eventos humanos. O maior opositor contra Cristo e o seu reino. Embora esteja preso neste tempo, seus poderes estão ativos no mundo. Olha o que diz o capítulo 4 de 1 João, verso 4. Diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Agora no capítulo 5, verso 19, nós lemos assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está ou jaz no maligno. Ele está preso, mas os seus poderes, as suas influências estão presentes no mundo. Estão presentes no mundo. Se você for para o capítulo final, capítulo 12 de Apocalipse, você vai ver que o dragão, ele fica à margem do mar, ele fica na praia. E logo no capítulo 13, nós temos a descrição do surgimento da besta que emerge da terra, os poderes políticos anticristãos, e depois a besta que emerge do mar, se referindo aos poderes ou às religiões anticristãs do mundo. E
tanto a besta que emerge do mar como aquela que emerge da terra exercem a autoridade do dragão, porque são extensões de poderes de Satanás no mundo. E é justamente debaixo desses poderes de Satanás que nós encontramos aqui muitos homens propagando mentiras e enganos em todo o mundo como precursores daquele que haverá de se manifestar no dia do Senhor contra o Senhor e contra o seu reino. Quando os fariseus apresentaram uma falsa doutrina diante de Jesus, no capítulo 12 de Mateus, dizendo que ele expulsava os demônios de acordo com o poder de Beelzebu, Jesus, dentre outras respostas, disse para aqueles fariseus as seguintes palavras: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está aqui se referindo aos fariseus que estavam apresentando uma outra doutrina, estavam apresentando uma mentira, porque Jesus estava exercendo autoridade sobre os demônios no poder do Espírito de Deus, segundo o texto, e não segundo o poder de Beelzebu. Jesus deixou claro que aquele que não afirma a verdade, mas a mentira, age como um adversário dele, como um anticristo. E é nesse sentido que João diz no verso 22, que o anticristo é qualquer pessoa que nega Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que veio para nos redimir dos nossos pecados. E também aquele que nega o Pai, nega o Filho, verso 23. João qualifica o anticristo não somente como aqueles que já estavam percorrendo o mundo, tentando seduzir as igrejas para um caminho que é o contrário ao caminho de Cristo. João está, de maneira geral, descrevendo que o anticristo é todo aquele que nega que Jesus é o Messias, é o ungido de Deus. E ao negar o Filho, está negando o Pai também, versos 22 e verso 23. Agora, no verso 19, João nos permite, como ele está instruindo a igreja, advertindo a igreja, e essa advertência apostólica nos chega pelo Espírito, nos convencendo a estarmos em alerta, observando as descrições deste mundo até que Cristo venha. E aqui no verso 19, João nos permite contemplar qual é a origem dos anticristos, dos falsos mestres. E o histórico, ele é muito importante, muitas vezes mais importante do que aquilo que nós falamos. Quando você sabe que uma empresa está abrindo vaga de emprego, você leva o seu currículo. O que é o seu currículo, se não o seu histórico? E é com base no seu currículo que a empresa contemplará a oportunidade de te ter no quadro de empregados ou não, porque o histórico fala quem nós somos. E o histórico aqui dos anticristos é exposto no verso 19, que diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eu não sei se você observou na leitura desse texto, mas por 4 vezes João faz uso do pronome aqui na terceira pessoa no plural. Um pronome no plural, da terceira pessoa, nossos. Ele diz primeiramente, no início do verso 19, eles saíram do nosso meio. Segundo, entretanto, não eram dos nossos. Terceiro, porque se tivesse sido dos nossos, aí lá no finalzinho ele diz que nenhum deles é dos nossos. Veja a ênfase que João está dando aqui sobre nossos, contrastando com o primeiro pronome que nós encontramos no verso 20, e vocês. Veja que João não está aqui se referindo àqueles que saíram do meio da igreja, mas que saíram do círculo apostólico, porque ele distingue nosso meio do nosso meio, não é dos nossos, e depois ele fala vocês. Há uma distinção de audiência, os nossos para com a igreja. Certamente João aqui está se referindo àqueles que de algum modo estiveram próximos dos apóstolos, como cooperadores dos seus ministérios,
mas que abraçaram ensinos pagãos, os quais negavam a humanidade de Jesus e a eficácia da sua obra, já que negavam o pecado. Os falsos mestres, conforme lemos aqui no capítulo 1, negavam a existência do pecado. E ao negar a existência do pecado, eles estavam negando a eficácia da salvação na pessoa de Jesus. Obviamente, isso levava aqueles que acreditavam nessas teses a acreditarem também que Jesus não era Deus e que ele não veio ao mundo como Filho de Deus. Por isso, muitos crentes dentro da igreja já estavam começando a ser seduzidos por essa ideia. E João diz no verso 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Esses falsos mestres negavam o pecado, e ao negarem o pecado, eles negavam a necessidade de salvação. Se eu me convencer que não tenho pecado, eu me convenço, consequentemente, de que eu não preciso do perdão divino. E se eu não preciso do perdão divino, Jesus perde completamente, ou ungido perde completamente o sentido para mim. Outros grupos de falsos mestres estavam difundindo dentro da igreja que era possível ter comunhão com Deus. Não negavam a existência do pecado, mas admitiam que era possível ter comunhão com Deus e continuar vivendo no pecado. Não foi à toa que João disse para eles, verso 6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. De uma forma ou de outra, os falsos mestres, eles negavam o pecado. Esses homens que de alguma forma estavam próximos do colegiado apostólico, mas eles saíram dessa aproximação, abraçando outras doutrinas que não eram aquelas doutrinas ensinadas pelos apóstolos. E o que o apóstolo João está denunciando é que esses homens estão ensinando coisas que eles não estavam ensinando. Eles eram próximos dos apóstolos, mas eles já tinham se afastado e, portanto, não tinham autorização alguma para estabelecerem qualquer doutrina na vida da igreja. Qualquer doutrina na vida da igreja. Os apóstolos, sim, eles eram os verdadeiros mestres, mas aqueles que não estavam debaixo da sua autoridade, que não tinham sido enviados por eles, eram considerados hereges, falsos mestres. Então, esses não poderiam divulgar qualquer doutrina na vida da igreja. O apóstolo João está denunciando esses homens, porque eles não eram mais companheiros dos apóstolos. Em seguida, João abriu um parêntese aqui nos versos 20 e o verso 21, para afirmar a verdadeira identidade dos cristãos. E a sua intenção nada mais foi de mostrar o contraste, a distinção entre os falsos mestres e os verdadeiros cristãos. E no verso 20, na parte A, nós temos duas descrições aqui importantes sobre o caráter do verdadeiro cristão, para denunciar ou enfatizar o caráter do falso cristão. Verso 20 diz: e possuís unção que vem do santo. A palavra unção aqui no texto é crisma. Crisma significa marca. E essa palavra, a raiz dessa palavra é a mesma que nós encontramos em Christus, em grego, que significa ungido. Por que os crentes foram ungidos? Eles foram marcados porque Cristo é ungido. João está admitindo que os verdadeiros crentes, eles estão identificados com Cristo. Como que os crentes estão identificados com Cristo? Verso 6 do capítulo 1, diz assim, verso 6 do capítulo 2, verso 6: aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. E é neste aspecto natural, racional, que os crentes são ungidos, porque eles andam como Cristo andou, na obediência ao Pai. Em segundo lugar, João testifica aqui na parte B, que eles possuem, portanto, o discernimento da verdade. Ele diz no final do verso 20: e todos tendes conhecimento. Foi essa a razão de João ter feito tais afirmações. Eles conheciam a doutrina de Cristo e tinham confiança de que esta era a verdade.
porque fora testemunhada pelos verdadeiros apóstolos. Eles admitiram a palavra de Deus como a autoridade final para a sua fé, e com base neste testemunho dado pelos apóstolos, eles então receberam a marca de Cristo, a unção de Cristo. A palavra de Deus é luz para aqueles que se encontram nas trevas. E uma vez que nós conhecemos a verdade, devemos andar na verdade. E quando nós andamos na verdade, nós nos identificamos com aquele que é ungido de Deus, porque ele veio para justamente nos redimir das trevas do pecado. Por isso João disse no verso 21, não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. João deu testemunho desta verdade para os crentes, e eles estavam numa condição diferente daqueles que já haviam abandonado a verdade e estavam percorrendo o mundo negando Cristo e também o Pai. E qual é a mentira que João denuncia aqui no verso 22 ao verso 23? Esta é a mentira que eles estavam divulgando. Primeiro nós vemos o caráter essencial da mentira ou da falsa doutrina. Verso 22 diz assim: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ou seja, a doutrina que eles estavam negando era a doutrina cristológica. Negavam Jesus como ungido para vir como Redentor. E quando eles negavam Cristo como Redentor, negavam o pecado, negavam a comunhão com Deus, negavam a obediência à palavra do Senhor, eles também estavam negando o Pai que o enviou. Versos 22b até o verso 23, que diz: este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem um Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Porque se você nega o Filho como ungido de Deus, o enviado de Deus, então se você nega o Filho, você tem que negar aquele que o enviou. Você tem que negar o Pai. Por isso, João continua dizendo, no capítulo 4, verso 3, as seguintes palavras: e todo espírito, ou seja, todo o ensino que não confessa Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido o que vem, e presentemente já está no mundo. No mundo. Notemos que os falsos mestres, de um modo ou de outro, atacam a credibilidade do testemunho de Cristo, a sua pessoa e a sua obra. E o princípio é tentar gerar descrédito contra a palavra, gerando desconfiança sobre ela, pois este é o caminho para todo tipo de engano. Os anticristos, os falsos mestres, eles sempre agem contra a confiança na palavra de Deus, negando a sua suficiência, questionando a sua autoridade, porque eles sabem que a palavra de Deus é uma guardiã. E que se a palavra de Deus for descredibilizada pelos ouvidos daqueles que recebem falsos ensinos, aí eles têm um caminho todo aberto para inculcarem todo tipo de ensinamento. No final do verso 23 nós lemos que aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai, porque se você crê no Filho, você crê naquele que enviou. João, no Evangelho, no capítulo 12, verso 44, disse: e Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Ora, se eu creio que Jesus veio para me redimir dos meus pecados, eu tenho que reconhecer o amor do Pai, eu tenho que reconhecer o plano da salvação, eu tenho que reconhecer que existe um Deus acima dos céus e que soberanamente enviou o seu Filho para me resgatar da escravidão dos meus pecados e me dar a vida eterna. Eu tenho que crer naquele que enviou, porque Jesus não veio por livre e espontânea vontade, ele veio em obediência ao Pai. O Pai o enviou, e se eu creio no Filho, eu tenho que acreditar também naquele que o enviou. E João termina, e eu também termino,
trazendo algumas aplicações que se encontram aqui entre os versos 24 até o verso 26. Em primeiro lugar, entre os versos 24 e o verso 25, João aqui nos chama a atenção para a necessidade de perseverarmos na verdade, rigorosamente testemunhada pela palavra. Ele diz assim: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. João está nos chamando a atenção a perseverarmos na palavra que estamos ouvindo. Diferente dos falsos mestres que abandonaram o compromisso de andarem na verdade, João agora se volta para a igreja dizendo: diferente desses, permaneçam firmes na verdade. E é com essas palavras que eu me dirijo aos irmãos: permaneçam na verdade, se apeguem à palavra do Senhor, leiam a palavra do Senhor incansavelmente, porque nós só conseguimos combater o erro se conhecermos com firmeza a verdade. Se apeguem à palavra do Senhor, leiam a palavra do Senhor, e ela vai dar força a cada um de nós, vai nos dar capacidade de discernirmos aqueles que estão ensinando heresias no meio do povo de Deus, sem a autoridade do ensino apostólico. Em último lugar, no verso 26, João demonstra para nós o motivo por que devemos estar em estado de alerta, sairmos do estado de ingenuidade, de credulidade indiscriminada, de uma confiança precipitada. Nós temos que ser crentes desconfiados, verificando sempre nas Escrituras, conferindo sempre nas Escrituras se as coisas que estão chegando a nós são verdadeiramente mesmo assim. Não podemos ser ingênuos porque a pessoa é famosa, porque ela ocupa oportunidades de grande acesso a multidões. Nós temos que ser crentes rigorosos, munidos da palavra de Deus, e que com base na palavra de Deus julga todas as coisas. O verso 26 diz: e isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Em outras palavras, João está aqui dizendo, ele diz assim: isso que vos acabo de escrever, ele está encerrando um pensamento, ele está encerrando uma argumentação. Ele está dizendo: olha, tudo que vocês ouviram até aqui é para que vocês estejam preparados para discernirem aqueles que estão difundindo falsos ensinos e resistirem esses pregadores, esses educadores. E nós discernimos esses falsos mestres, observando, conferindo, se não zombam ou menosprezam a igreja, baluarte da verdade, como Paulo afirmou em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Os falsos mestres, eles atacam a igreja, eles zombam da igreja, eles escarnecem da igreja, e eles vão te aconselhar a abandonar a igreja. Eles vão te dizer: não precisa ir para a igreja, não há necessidade de ir para a igreja, enquanto nós estamos aqui vigorosamente dizendo: venham para a igreja, mantenham comunhão uns com os outros, se apeguem à doutrina, sejam firmes, não abram mão. O secularismo no hemisfério norte começou quando as pessoas começaram a menosprezar os cultos públicos, quando começaram a desistir da palavra de Deus e das orações. E hoje, o que antes foi berço missionário no mundo inteiro, hoje é um campo missionário, porque começaram a abrir precedentes na vida pessoal. E a palavra de Deus nos chega hoje nos alertando contra esses que desestimulam você de estar na casa do Senhor, prestando culto, e que desestimulam você de se apegar à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que a igreja é baluarte da verdade, ou seja, a âncora da verdade. E se nós deixarmos a igreja, nós vamos nos esfriar na fé e vamos negar o Senhor. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Devemos conferir se esses pregadores que existem no nosso meio não relativizam a autoridade das Escrituras,
E quando eles relativizam as Escrituras, eles abrem mão de pregarem contra o pecado, denunciando o pecado, chamando as pessoas ao arrependimento e apontando para o Senhor Jesus Cristo, o único que pode nos lavar as vestes com o seu sangue dos pecados com os quais nós nos metemos. O único que pode nos dar salvação é Jesus Cristo, e nenhum outro Cristo neste mundo pode nos dar a esperança da vida eterna, essa promessa que repousa sobre aqueles que têm a crisma, aqueles que têm a unção do Santo. Temos que observar se os pregadores estão relativizando a Escritura, lendo um versículo da Bíblia e depois você pode fechar a Bíblia, porque a partir dali o que eles vão fazer são apenas piadas, entretenimentos, histórias, testemunhos, e não pregam as Escrituras, não pregam as Escrituras, não pregam as Escrituras, são apenas distrações, arrastando as pessoas para caminhos de enganos. Temos que estar alertas, pois esses dias são dias maus e que requerem da igreja atenção aos sinais que Jesus já tinha advertido. Temos que observar se esses pregadores também não são bajuladores, conforme lemos em 2 Timóteo 4:3 e também em 1 Tessalonicenses 2:5. Paulo disse em 2 Timóteo 4:3, que esses últimos dias seriam marcados com resistência para se ouvir a sã doutrina. E aqueles que ousadamente pregassem a sã doutrina, os seus ouvintes sentiriam como que coceira nos ouvidos, irritados, perturbados, incomodados de ouvirem a verdade que denuncia o seu pecado e aponta para Cristo, o Redentor. Mas os falsos mestres pregam aquilo que os ouvidos querem ouvir, porque não querem perder membros, não querem perder receitas, não querem perder reputação, não querem perder prestígio nas redes sociais. Eles são bajuladores, e este é um sinal das Escrituras para identificarmos os falsos mestres e resistirmos não somente eles, mas também os seus ensinos. Também temos que conferir se não são gananciosos e mercenários dissimulados. Quantos e quantos estão usando os púlpitos das igrejas para ganharem vantagens financeiras, comercializando o ministério? Verdadeiros mercenários, se tem dinheiro fica, se não tem não fica, e que só atende se recebe pagamento, e só falam de dinheiro como se o Evangelho e a salvação dependesse de dinheiro e não da promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Mercenários que Jesus já tinha alertado no capítulo 10 do Evangelho de João. Quando os lobos aparecem, eles fogem, eles não pensam duas vezes e abandonam a igreja, porque eles estão mais preocupados com eles mesmos do que com o rebanho do Senhor. Temos que conferir se não fazem do ministério sagrado comércio entre nós, como já foi advertido em 2 Tessalonicenses 2:5 e em 2 Pedro 2:3. Farão comércio de vós com palavras fictícias, com narrativas, e tudo girando em torno do dinheiro. O Deus que é cultuado em muitos ambientes do evangelicalismo brasileiro é Mamon, porque só se fala em dinheiro, só se fala em venda de coisas, tudo gira em torno do dinheiro, quando Cristo deveria ser exaltado no meio do povo, quando o evangelho da verdade deveria ser pregado com rigor. Temos que também conferir se não são insubordinados, porque os falsos mestres, eles não aceitam autoridade, eles não se submetem a regras, eles são, como diz em 2 Pedro capítulo 3, verso 17, e também em Judas, verso 18, pastores de si mesmos, são guiados pelas suas próprias paixões e negam qualquer autoridade sobre eles. Essas são as advertências do Senhor para nós, através da sua palavra, com respeito a esses dias que João chama de última hora. Estejamos alertas contra os falsos mestres e seus ensinos enganosos, confiando na obra do Senhor Jesus Cristo e nos apegando à palavra da verdade. Vamos orar.